termos de andar com essas duas palavras que realmente estão dentro da palavra, da Bíblia, que é conhecimento e sabedoria, para que a gente possa alcançar grandes coisas em Deus, né? E lá em Oséias, se você quiser abrir a tua Bíblia aí, abra rapidão, mas você já sabe do tema, né? Ele diz assim, olha: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também o rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. A gente pode dizer o seguinte, queridos, que a falta de conhecimento foi e ainda continua sendo algo que transforma, algo que muda. O conhecimento, eu acho que você já deve ter ouvido falar, que o conhecimento transforma o mundo. Quem já ouviu falar dessa frase, né? Quem estudou por esses tempos aí, faculdade, né? Gabi. Então essa frase, o conhecimento transforma o mundo, existe uma outra que sobrepõe essa, que ela diz o seguinte, né, de Paulo Freire, não sei se você é esquerdista, se você é direita, interessa, mas eu gosto dessa frase, que ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, o conhecimento não muda, não transforma o mundo, mas ela transforma pessoas, e pessoas é que transformam o mundo, correto ou não? Quem concorda com essa frase? Você concorda com isso? Levanta a mão se você concorda. Porque, na verdade, o conhecimento é o que nos traz, o conhecer de todas as situações da nossa vida, de tudo, do cotidiano, e que nos faz crescer, né? Que nos faz evoluir e transformar situações adversas, seja boas, seja ruins, em situações boas na nossa vida, ao nosso favor. Por isso que o conhecimento, ele não transforma o mundo, mas ele transforma pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo, né? As coisas lá fora. Então, se você parar para pensar, o conhecimento, ele também traz muito, a falta de conhecimento, ele traz muitos transtornos na nossa vida, né? A falta de conhecimento, ele gera guerras, ele gera revoluções, levantes, atentados, terrorismos, fome, miséria, doenças, crimes, enfim. A falta de conhecimento causa a ruína na nossa vida. Sim ou não? Né? E outro ponto importantíssimo na nossa vida é a sabedoria. É nós termos a sabedoria como um ponto também chave da nossa vida. Ser pessoas sábias, né? Abra a tua Bíblia comigo lá em Provérbios 3:13. Não vou demorar, porque a pastora Tatiana tem algo bacana para falar para você. Olha o que diz lá em Provérbios 3:13. Diz assim, olha: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Queridos, a sabedoria nos leva a tomar as decisões corretas. A sabedoria, ela nos faz entrar em caminhos que são direcionados por Deus. Quem crê nisso? A sabedoria nos traz o direcionamento por Deus, aonde nós temos que seguir, aonde que nós temos que entrar, qual que é a porta, né? Qual que é a porta que nós temos que entrar, quais são as palavras que nós temos que falar. A sabedoria, né? E é interessante, alguém que é muito conhecido, que foi muito próspero, muito rico, foi Salomão. Por que que Deus fez com que Salomão prosperasse, alcançasse bens e infinitas coisas, né? Grandes coisas? Porque Salomão pediu para Deus, sabedoria. Então, por esse motivo, Deus trouxe a Salomão prosperidade. Ele falou, rapaz, esse cara é diferenciado. Esse homem,
Salomão é um cara diferenciado, porque ele podia muito bem pedir para Deus, Deus, eu quero alcançar outros castelos, eu quero alcançar muitos cavalos, eu quero alcançar, enfim, tantas coisas, mas a primeira coisa que ele pediu para Deus foi sabedoria. Por quê? Porque sabedoria nos faz tomar as decisões corretas na nossa vida. E eu digo para você o seguinte, os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Olha lá em Isaías 55, abra a tua Bíblia aí também, eu quero que você abra nesse e mais uns 2 textos aqui. Olha o que diz a palavra lá em Isaías 55, versículo 9, ele diz assim, olha, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra e as fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão de comer. Assim será a palavra que sair da minha boca, Deus falando, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que eu a enviei. Ou seja, os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos. Os pensamentos, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus pensa, é diferente dos nossos pensamentos. Às vezes nós estamos diante de uma situação e pensamos, será que se eu fizer isso, ou será que se eu tomar... Não, o que Deus tem é melhor para nós, quem crê nisso? O que Deus tem sempre é o melhor para nós. O que Deus tem, o que Deus decide para nós, sempre vai ser o melhor para as nossas vidas. Aquilo que Deus determinar na sua vida, vai ser o melhor para você. Sabe? Porque Deus sempre tem o melhor para fazer na nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, né, sobre tudo aquilo que cerca a nossa vida. Então, e o detalhe é o seguinte, que ele diz assim, olha, ele fala assim, olha, para você entender que a chuva e a neve dos céus, elas não voltam, elas caem e não voltam para lá, elas são regadas e elas fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Quem é que dá o sustento para as nossas vidas aqui? Deus. Você crê nisso? Eu creio nessa palavra, que Deus é que dá o sustento, Deus é que cria todas as situações para que eu e você possamos prosperar no Senhor, sabe? Para que eu e você possamos alcançar aquilo que nós tanto sonhamos. Então, não é vergonha, não é errado você dizer que quer prosperar. Interessante, porque na falta de conhecimento, quando eu era criança, eu dizia, assim, adolescência, eu falava para minha mãe assim, e minha mãe não tinha conhecimento ainda, mas eu dizia para ela, eu falava assim, mãe, eu queria tanto comprar, eu queria tanto juntar um dinheiro, eu quero juntar um dinheiro para me comprar uma moto para mim. Sabe qual que era a resposta que ela dava para mim? Ela falava assim, para que você vai comprar moto? Você não vai ter dinheiro para colocar gasolina. Se fosse hoje, realmente, né? Mas era a palavra que minha mãe tinha para mim naquele tempo. Sem conhecimento, sem conhecer realmente aquilo que está escrito dentro da palavra. Muitas vezes nós não conhecemos, nós erramos porque nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós erramos porque nós não tiramos tempo para poder fazer uma leitura das coisas de Deus, sabe, fazer uma leitura no mundo espiritual, das decisões, daquilo que Deus tem para nós não conseguimos fazer uma leitura todos os dias, e por isso nós erramos, nós tomamos decisões erradas. E eu digo para você o seguinte, eu já dei com os burros na água, eu já errei, mas o que eu quero dizer para você nesta noite, querido, que nunca é tarde para que nós possamos recomeçar na nossa vida. Você está entendendo isso? Nunca é tarde para que nós possamos retomar. E eu vejo que dentro da minha casa, sabe, tinha épocas que só para uma empresa eu faturava 14 mil, isso há 15 anos atrás. Então eu prosperava muito, nós prosperávamos muito, eu e a minha casa, né? Tinha meses que a minha empresa faturava 40, 50 mil reais. Estou mentindo? Sabe?
Mas quando você resolve tomar decisões que não estão alinhados com o propósito de Deus na sua vida, que não estão alinhados com a palavra dele, você paga um preço muito caro. E é isso que está essa série, né, falar sobre prosperidade, sobre dívidas, que o pastor João Márcio, né, está propondo para a igreja. Isso é tesouro, isso é ouro para nós, isso é valiosíssimo. Por quê? Porque nós vamos errar menos, nós vamos retomar a nossa vida. Sabe por quê? Prosperidade está dentro da Bíblia. Prosperidade, prosperar, ganhar dinheiro está dentro da palavra, e a Tatiana vai falar sobre isso. Sabe, ganhar dinheiro não é errado. O grande problema é onde está o nosso coração. Quem somos nós diante de Deus? Como que nós conseguimos, nós nos colocamos, nos posicionamos diante das coisas, sabe? Como que nós nos colocamos diante das situações, diante daquilo que é colocado diante de nós. Então, a prosperidade de Deus baseada dentro da palavra é bênção, sabe? Baseado dentro da Bíblia, dentro do propósito de Deus, é bênção na nossa vida, sabe? Miséria não está ligado, no meu entendimento, não está ligado com as coisas de Deus, não está ligado em Deus. Para mim não está, porque a palavra de Deus não nos ensina isso. Riquezas não é para todo mundo, ser milionário não é para todo mundo, mas ter uma vida digna, onde você vive uma vida digna com a sua família, onde você tem dinheiro para pagar suas contas. O pastor João Márcio falou de cartão de crédito. Hoje eu tenho um cartão de crédito que é de R$800, mas eu já tive de R$25 mil de crédito, né? Então o que acontece? Por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa de acreditar que Deus é o Deus da retomada na nossa vida. Sim ou não? Né? Deus é o Deus que pode fazer com que a nossa vida seja retomada novamente. A prosperidade da empresa, viu, Marta? Sabe, daquilo que você faz, prosperar, você vender 100 mil calçados por mês, sabe? Mas ter um suporte, uma base, para que nós possamos gerar essa renda, né? E isso também ser algo que possa abençoar a igreja. É assim que as coisas acontecem. Coração generoso, Deus abençoa, mas o nosso coração também tem que estar para abençoar a igreja, abençoar as pessoas, porque Deus, Ele olha o coração do homem. Por que Ele vai fazer você prosperar? Por que Deus vai fazer você prosperar? Porque você tem um coração nele, porque você tem um coração na obra, porque você tem um coração, quando levanta alguém aqui na frente, você está pronto para dizer, eu estou aqui. Sim ou não, André? É assim que as coisas acontecem, queridos, né? Então, eu quero deixar essa introdução para você, e eu quero que você fique bem ligado. Vem cá, meu bem. Eu quero que você fique ligado e que você absorva bastante essa palavra. Por quê? Porque Deus é o Deus da retomada, e Deus vai fazer com que você prospere em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Amém? Aleluia! Quem está aí bem animado para mudar a sua vida financeira? Ninguém? Ah, tá. Amém. Nosso tema, né, dessa terça é o caminho bíblico para a prosperidade, né? E partindo aí daquilo que meu bem já falou, que é o conhecimento. Por muitos e muitos anos, né, eu não sei a sua realidade, mas a minha realidade, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, eu vivi essa falta de conhecimento. Como assim, pastora? É comum nas famílias brasileiras você não estudar finanças. Então, na minha casa não foi diferente. Na casa dos meus pais não foi diferente. Os meus pais, eles não nos ensinaram, né, assim, como de fato tinha que
ter uma vida financeira. Por quê? Na realidade da vida do meu pai, principalmente, meu pai, muito jovenzinho, assim, 15 anos, meu avô saiu de casa, abandonou a casa, ele que teve que tomar essas rédeas financeiras. Então, assim, passou fome e tudo. E meu pai tinha em mente que ele não ia deixar isso acontecer com a família dele, como de fato não deixou. Meu pai foi um homem muito, muito próspero, muito, muito rico. Então, assim, para nós, 4 filhas, nunca faltou nada. Sempre teve tudo muito em abundância. Então, eu cresci, nasci, cresci, tendo muita, muita, muita fartura na minha casa. Fartura de dinheiro, fartura de comida, fartura de roupa. Minha mãe tinha loja de tecido, a gente não repetia roupa. Então, assim, foi uma realidade diferente. Mas eu vejo que isso, para mim, Tatiana, não foi legal. Não foi legal. Eu saí da casa dos meus pais com 16 anos para vir estudar aqui em Goiânia, porque na época no Tocantins não tinha escolas boas. Eu vim para cá, continuou nessa abundância de dinheiro, né? Assim, eu tinha uma conta bancária naquela época. Para mim, meu pai não perguntava quanto que eu gastava, quanto que tinha sido a despesa do mês, nada disso. Então, eu vivi uma realidade muito diferente das minhas amigas, né? Daquilo, eu morava aqui, assim, o Senhor me guardou muito de muitas coisas, né? Porque foi nessa época que eu converti. E para que meu pai alcançasse a salvação, o Senhor tirou tudo. Tudo. E glória a Deus por isso. Por que eu estou te contando essa história? Porque eu não sei se você tem ou teve o hábito de ensinar sobre finanças na sua casa. Aí você pode falar assim para mim, pastora, não, mas isso é uma coisa tão óbvia, que finanças você tem que gastar menos do que você ganha, você tem que poupar, você tem que pagar suas contas em dias, e etc e tal, e ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Ok, é isso mesmo, tá certinho. Só que na minha vida, ou na vida do João, da Maria, da Sebastiana, de quem quer que seja, nem sempre acontece assim tão certinho. E aí é onde eu quero que você abra comigo, por favor, em Romanos 12. A Bíblia, ela é, assim, o nosso tesouro. A Bíblia é o nosso manual para qualquer que seja o assunto. E dinheiro, tem muito. Fala muito sobre dinheiro na Bíblia, fala muito. Muito mais do que outros assuntos tão relevantes quanto o dinheiro. E aqui em Romanos 12, que tem um subtítulo que fala A Nova Vida. Isso também se aplica ao assunto que nós estamos aqui falando, que é sobre finanças, onde fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, preste bem atenção. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode dizer um glória a Deus bem forte? Glória a Deus, aleluia! Esse versículo eu sempre tive, esses 2 versículos sempre esteve na minha mente e no meu coração. Mas teve um determinado dia, que eu vou relatar aqui para vocês, que esse texto veio como uma flecha no meu coração. Porque nós estamos aqui falando do caminho bíblico.
esse, para mim, foi assim, a virada de chave. Transformação de mente. Metanoia para os mais jovens, para os tempos de hoje. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo muito recentemente. Desde que eu casei, meu marido nunca me proibiu eu comprar A ou B objeto, nunca regrou dinheiro, nada. Então, na minha cabeça, aquela vida, né, que eu levava lá na casa dos meus pais, ia continuar. Eu falei, gente, meu marido é tipo meu pai, né? Assim, tranquilo, posso gastar. Então, eu nunca fui ensinada a poupar. Eu nunca fui ensinada a... Lógico que eu nunca fiz besteira, né, bem? Mas, assim, para mim, dinheiro era para gastar. Só que de um determinado tempo para cá, nós passamos por várias lutas, assim, vários tempos, assim, anos de luta financeira. E o Senhor, como Ele é tão lindo, tão, que Ele estava o quê? Me ensinando. Ele estava me ensinando. Eu estou falando de mim, Tatiana Dantas Mendes. E aí isso já estava me incomodando há um tempo, me incomodando. Eu falei, gente, eu oro tanto para ser uma mulher sábia, mas lá na Mulher de Provérbios, lá na Bíblia, fala que ela ajudava o marido, que ela tinha aquela sabedoria, que ela ajuntava e não espalhava. E eu conversava comigo mesmo, Tatiana, você está espalhando o dinheiro do seu marido. O que você juntou? Nada. E isso me incomodava muito. E o André sempre falava, meu bem, vamos guardar. E eu, para quê? Dinheiro é para gastar. E dinheiro é para gastar. E eu fui me tocando que eu estava fazendo isso com os meus filhos. A Laura não é gastadeira, mas o Cacazinho tem que estar puxando ele. Então, eu falei assim, meu Deus, o Caio, assim, que eu estou fazendo, menino, né? Então, isso foi me incomodando. E um dia, esse ano, irmãos, eu estava sentada aí em uma dessas cadeiras, e o pastor Torres estava aqui falando sobre um demônio, Adoni Bezek. Essa palavra... Eu estava assim, para pular da cadeira e falar assim, pastor, põe a mão aqui na minha cabeça. Não que eu estivesse endemoniada, mas assim, o que ele falou na pregação dele? Que esse demônio, ele vem sutilmente, como é bem justo de Satanás, roubando algumas coisas. Roubando seus talentos, roubando aquilo que o Senhor tem para você. E quem estava aqui lembra dessa palavra, que foi uma palavra muito forte. E eu saí daqui, assim, sabe, quando está queimando. E eu não falei nada, meu bem, não falei nada. E eu falei, Senhor, é isso. Eu não aceito mais viver assim. Sabe, eu tenho talentos, eu amo negócios, eu gosto de vender, eu gosto de atender, eu sei que eu sou talentosa. Mas o que tem na minha mão? O que eu já juntei? Não estou falando da minha casa, estou falando que era um problema meu. E quase que eu não dormi nessa noite. E de madrugada eu acordei e o Espírito Santo falou assim, vai orar. E eu fui. Orar, e eu falei assim, Senhor, a partir de hoje, eu não quero ser mais assim, eu não quero ser, Senhor, me perdoa, porque eu já nunca ajudei meu marido a juntar, só espalhar, meus filhos, Senhor, a partir de hoje, eu vou ser diferente. E aí, gente, Instagram, ele é um mal necessário, assim, a gente precisa saber usar, porque quando a gente sabe usar, ele é uma bênção nas nossas vidas. Uma bênção.
E eu já seguia um pessoal que chama Cristão Rico. Eles são muito sérios, joia demais, é um ministério. Mas eu nunca dei moral. E no dia seguinte, eu abri meu Instagram, primeira coisa, assim, ó, veio, primeiro anúncio, né, um intensivo totalmente online, totalmente gratuito. E nós já fizemos o CRAU. Só que quando a gente fez o CRAU, a minha mente não tinha sido renovada. Esse é um caminho. Nós precisamos mudar a nossa mente em relação ao dinheiro, em relação a ser próspero. Ser próspero não é você ganhar 100 mil todo mês, não é você ganhar 500, 50, não é isso. Prosperidade vai além de você ter um excelente salário. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E eu falei assim, gente, esse anúncio é para mim, porque eu faço esses intensivos só o tempo que é gratuito. Depois, quando libera as inscrições, eu falo, não, depois eu faço. Gente, mas eram 28 aulas gratuitas. E eu falei, isso aqui é para mim. Isso é para mim, isso é resposta de oração. Porque a minha mente já estava diferente. Desde aquele domingo que eu estava aqui, que eu declarei a minha libertação. E aí eu, mais que depressa, fiz minha inscrição e falei assim, bem, deixa eu compartilhar um negócio com você. Aconteceu isso e isso comigo ontem. Ele falou assim, meu bem, mas tem demônio em você não? Eu falei assim, não tem não, mas se eu deixar, ele vai tomar conta. E eu falei assim, bem, eu vou fazer essas aulas, vou assistir, e ele vai lá. E assim, gente, eu estava assim, quase que entrando no Instagram, tanto que eu estava gostando das aulas, e meu bem falava assim, bem, você só fica agora com esse celular. Gente, lá do trabalho, até em casa, eu ouvindo as aulas, e lá no trabalho, entre um paciente e outro, eu ficava anotando. Tenho muitas anotações, muitas. Por quê? Porque eu abri meu coração para a mudança. Eu quis mudar a minha mente. E tudo através da palavra. Eles não falam nada que não esteja escrito aqui, ó. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E eu fui devorando essas aulas, devorando. E um testemunho dentro de outro testemunho. Quando eu estava lá ouvindo e assistindo aquelas aulas e anotando, eu falei assim, Senhor, a igreja precisa ensinar a gente nas finanças. E eu falei assim, Senhor, eu quero um dia ter a oportunidade de dizer o que aconteceu comigo. E hoje eu estou aqui, contando da minha libertação. Porque eu fui liberta, irmãos. Aí você pode falar assim, pastor, e aí, você já está ganhando dinheiro? Eu quero dizer algo, eu estou no processo. Porque eu quero mudar a minha mente. Eu quero mudar as minhas atitudes. O dinheiro, eu não sei se eu vou ganhar. Tanto que você imagina ou que eu imagino. Mas eu já aprendi a administrar. Eu já aprendi que a Bíblia tem tudo o que eu preciso para ser próspera. A Bíblia tem tudo. Sabe, quando meu bem leu aqui de Oséias 4:6, que meu povo perece ou está sendo destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes, nós achamos que isso não é para nós. Não, viajar para fora do país, ou viajar, sei lá, fazer uma viagem luxuosa, isso não é para mim. É para você, sim. É para mim, sim. Se você souber lidar com isso.
Porque, escute uma coisa, o Senhor, Ele não vai colocar o dinheiro, Ele não vai colocar coisas grandes nas minhas mãos e nas suas mãos, se você não souber lidar com isso. Você precisa saber lidar com isso. Lidar com a sua mente, lidar com o seu coração, lidar com as suas atitudes. Tem gente que, de fato, não vai poder ser rico. Tem gente que, de fato, não vai poder ter um cargo alto no seu trabalho, porque ainda não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com isso. Que o Espírito Santo fale no meu e no seu coração. Se você já está pronto, se eu estou pronta para lidar com isso. Não existe outro caminho para a prosperidade, a não ser o nosso conhecimento que vem da palavra e a nossa obediência. Obediência de estudo. Obediência de estudo. Quando nós somos obedientes, as bênçãos, elas vêm. Elas vêm, você não precisa ir atrás. Pastor, a obediência só no dízimo e na oferta? Não. Vai muito além do que isso. Vai muito além. Quando o pastor falou aqui, eu falei, o pastor está falando tudo que eu vou falar. Sabe? Nós não devemos ser fiéis só nos dízimos e nas ofertas. Vai muito além, gente. Sabe aquela coisa assim de que a vida cristã, o evangelho, ele fala muito mais do outro do que da gente mesmo. Já estão pegando? Sabe? Obediência, doar, multiplicar. Vai muito além de ofertar e dizimar. O Senhor, Ele agrada e Ele está conosco nesse processo. Eu não sei qual o motivo que você está aqui nessa noite. Se você já tem uma vida tranquila financeiramente, se você precisa mudar em alguns pontos, mas se você está aqui, Deus tem algo para falar com você, seja para a sua própria vida ou para você passar para outro. Porque o conhecimento, quando a gente adquire, a gente não pode guardar aqui dentro dos nossos bolsos, aqui na nossa mente. Não, ele tem que se expandir, ele tem que, sabe, ele tem que ser propagado. Ser fiel no pouco é fazer mais com menos. Ser fiel no pouco é fazer muito mais com menos. Eu sempre reclamei para o meu bem. Bem, eu ganho muito, eu ganho pouco, eu tinha que ganhar mais. E deixava currículo aqui e ali e tal. E um dia eu falei assim para minha chefe, a gente podia tanto fazer uma parceria aqui com o equipamento do teste da orelhinha, porque eu fico parada aqui todas as tardes, eu divulgo, a gente faz o teste em domicílio e 50% para mim e 50% para você. E ela, não pode, porque esse equipamento não pode sair daqui, Ok. E aí, depois de tudo isso, né, de toda essa minha libertação de mente, de atitude, e eu nunca mais tinha falado isso para ela, de pegar o equipamento. Mas só que o Senhor está comigo no processo. Ele está me abençoando no processo. E simplesmente, no meio dessas aulas, um dia eu estou lá no trabalho, ela falou assim, ô Tati, esse equipamento está ficando muito parado aqui, né? O dia que você quiser, você pode atender fora. Eu, oi? Brasil? Goiânia?
como assim? Aí eu estava em pé assim, eu sentei e comecei a rir. Aí ela, o que foi? Eu falei, nada, tá tudo certo, ok. Eu lembrei que o Senhor falou para mim que estaria comigo do início ao fim, que as bênçãos viriam. E não só isso, quantas coisas aconteceram. Porque dentro do processo eu precisava alinhar algumas coisas nas finanças. Gente, foi algo tão maravilhoso, tão sensacional naqueles dias. Sabe, foi o curso, as aulas? Não. Foi o meu querer mudar, foi o meu convidar Jesus para vir de fato estar comigo nas finanças. A gente pagava uma previdência para os meninos e na época da construção a gente usou uma e eu achava que tinha usado tudo. E só sei que no meio dessas aulas aí, o Espírito Santo, um dia eu estava dirigindo. E aí eu falei assim, será que eu não tenho nem dinheiro? Será que em algum lugar não tem nem dinheiro? O Espírito Santo falou assim, tem. Vai lá no Banco do Brasil, Caio Dantas Mendes, número assim, assim, assim. Vai lá que tem. Eu, Meu coração começou, pá, 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 pá. Eu falei assim, gente, mas eu não tenho nenhum horário vago, assim, no período que o banco está aberto. E aí, teve um dia lá que minha agenda, geralmente, no final do mês, o SUS diminui um pouco a agenda. E eu falei, é hoje que eu vou lá. Gente, tinha dinheiro lá. Você sabe quanto tinha. E eu dei glória a Deus. Eu dei glória a Deus. Eu gastei esse dinheiro todo? Lógico que não, porque eu tenho a minha mente renovada. Sabe? O último lugar que você tem que colocar dinheiro é na poupança. Eu aprendi isso também. Tem muita coisa bacana que você pode investir. Tem muitos bancos digitais, tem seguradoras como o Rico, BTG Pactual, tem muita coisa. Gente, eu aprendi muita coisa. Estou aprendendo, eu vou aprender muito mais, porque esse mundo é muito bacana. Esse mundo de investimento, esse mundo, para quê? Para você ficar, não! Para você aprender a lidar com o seu dinheiro. Eu nem sabia que tipo de investidora que eu era, se eu era moderada, se eu era agressiva, se eu era conservadora, né? Aí eu descobri, um dia eu conversando com o Renato aqui da Jaque, e o Renato está nessa vibe, e a gente fica conversando horas sobre isso, porque é muito legal, porque eu fico mais feliz, porque eu fui liberta do que o dinheiro que eu estou lá investindo. O que eu faço agora quando eu faço um exame particular? Opa, vou colocar lá. E aí, pastor falando de impossível, que às vezes a gente acha impossível se livrar das dívidas. Não é impossível. Não é impossível. Impossível você se livrar de uma dívida de cartão de crédito. Não é impossível. Primeiro que você vai respirar fundo, ter calma, pedir a Deus que te dê sabedoria e pedir as estratégias certas. Você já olhou ao seu redor, mesmo que você não tenha dívida, mas você tem que ter uma renda extra. Você tem que ter. Você tem seu salário, está tudo certo, mas você tem que ter uma renda extra. Porque é através dessa renda extra que você vai poder investir o dinheiro. Você já olhou ao redor da sua casa? O que tem lá que serve para você vender? Gente, tem muita coisa que está lá, que você não usa, que você pode... Como eu era gastadeira, eu tenho muita roupa. E aí, eu falei assim, gente, qual vai ser a minha renda extra? O Espírito Santo, bazar, você não gosta de fazer? Eu falei, é mesmo, Senhor?
E quem me segue no Instagram já viu. Já tem o bazar da Tati. Isso aí já é assim, já virou tradição. Teve em abril, parece. Vai ter um agora em setembro. E eu falei, Senhor, então me dá estratégia. Me dá estratégia, onde que eu vou fazer esse bazar? No salão. No salão onde você frequenta. É verdade. Mandei fazer camiseta. Gente, tudo que você vai fazer tem que ser com excelência. Porque não diz respeito a você. Diz respeito ao Deus que você serve. Porque é Ele que te dá estratégia. É Ele que está te livrando das dívidas. É Ele que vai fazer você prosperar. É Ele. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. E eu conto essa história com a maior satisfação. Porque o meu Deus cuidou de mim. Não deixou eu perecer por falta de conhecimento. Não deixou eu perecer porque eu tinha uma mente limitada. Você pode, em Deus você pode. Sabe, muitas vezes você fala assim, ai, não vou fazer isso não tenho dinheiro. Como assim? Deus tem te dado. Talvez Deus não tenha te dado aquilo que você pensa assim, porque muitas vezes a gente pensa que prosperidade é você ter muito dinheiro no banco, e não é. Eu falo que a pessoa mais próspera que eu conheço nessa vida é minha sogra. Ela vive com 2 salários. Se eu chegar lá agora e falar, minha sogra, eu estou precisando de tantos reais, ela vai lá na carteira dela e fala, toma aqui. Ela é próspera. Ela é próspera. Ela não tem dívida, ela é fiel no dízimo, na oferta. Na casa dela a gente come muito, muito bem. Ela se veste muito, muito bem. Mas ela tem sabedoria. E aí, muitas vezes você fala assim, não tem dinheiro. Tem sim. Você só precisa se programar. Você só precisa se organizar. E aí, o que eu fiz? Bazar. Bazar, vamos fazer bazar. Né? Aí o André, bem, mas assim, vai vender só as roupas? Eu falei, meu bem, eu emagreci. Tem um monte de roupa que não está servindo. Vamos vender, vamos fazer dinheiro com essas roupas, com os sapatos, com as bolsas. E se brincar, me dá o seu aí também. E é assim. E aí a Laura começou a trabalhar. Eu falei assim, nossa, a minha chance de me redimir, de poder, assim, né? De ser diferente. Eu falei, minha filha, olha, seu salário é tanto, né? Então, o dízimo, tal, você vai guardar tantos % desse dinheiro. Guardar? Eu falei, porque agora é diferente. Aqui em casa a gente pensa diferente agora. E ela está lá, todo mês ela, mamãe, esse mês eu guardei tanto, mamãe. Eu acho bonitinho que ela, aí eles estão, né, no projeto casamento, eu chamei ela e o Vitor, eu falei assim, ó, eu estou fazendo um consórcio entre amigos e eu coloquei o nome de vocês. Vocês vão pagar. Como assim? Porque senão vocês vão sair comer sanduíche e tal. E eles aceitaram e eles deram glória a Deus porque eu coloquei o nome deles. E aí todo mês ela fala assim, mamãe, o dinheiro do consórcio está aqui, já paguei todas as minhas continhas e sobrou tanto para eu ficar o restante do mês e tanto eu guardei, já tirou o dízimo? Já. E assim, ela aprendeu. E agora é com o Caio, né? Em nome de Jesus, vocês vão estar orando por ele, que a semana que vem ele vai fazer teste no Atlético Paranaense, e lá ele já vai ter o salário dele. E eu já estou na cabeça dele, meu filho, o salário é tanto, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por quê? Porque a minha mente foi transformada. Quando você conheceu a Jesus, que você deixou as suas práticas, a sua mente não foi mudada? É a mesma coisa. Você agora conhece o Senhor, o Deus de toda a riqueza, dos céus e da terra. Como que você, como que eu, que sou servo, que sou filha, não vou dar um bom testemunho? Sabe, eu quero passar em qualquer lugar e falar assim, lá vai,
a Tatiana, filha do Deus Altíssimo, organizada financeiramente e próspera. Nenhum glória a Deus? Ah, tá. Porque eu tomei posse disso. Eu estou no processo de me organizar, de nos organizarmos, de termos atitudes diferentes. E eu sempre falo, eu não tenho preguiça, não tenho vergonha, não tenho medo de ter uma mudança de vida, de ser diferente daqui para frente. O que interessa é de hoje. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. O que interessa é de hoje em diante. Não importa se você tem dívida, não importa se a sua mente era diferente, se você era murrinha, não sei. Mas o que importa é de hoje em diante. O que interessa é a sua mudança a partir daqui. Nós estamos nos refazendo financeiramente lá em casa. E nós ainda vamos subir aqui muitas vezes, eu declaro, em nome de Jesus. Nós vamos subir aqui muitas vezes e contar testemunhos e falar assim, olha, o Senhor fez isso e isso e isso. Nós podemos ajudar isso, com isso, ajudar fulano, ciclano, em nome de Jesus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. O que me foi dado é de acordo com a minha capacidade, que eu acabei de falar. Se você ainda não tem, é porque você ainda não é capaz de lidar. E eu te pergunto, você serve o dinheiro ou o dinheiro te serve? Porque ele tem que trabalhar para você. Ele tem que trabalhar para você. Como assim, pastora? Você vai trabalhar, você vai ganhar seu dinheiro, você vai investir e ele vai estar lá, trabalhando para você. Você vai estar fazendo as suas coisas, mas o dinheiro está lá, trabalhando para você. Começa a pensar, Senhor, me dê estratégias, qual que é o caminho da prosperidade? Eu sei que eu tenho que ser fiel, eu tenho que mudar a minha mente, eu tenho que ter conhecimento, então aonde que eu adquiro esse conhecimento? Procura, gente, hoje tem muita coisa. Senhor, como que eu vou fazer isso? Não sei, pede a Deus para te dar estratégia, uma renda extra. Você precisa, sabe? O Covid foi a primeira pandemia. A primeira na nossa geração, né? Que nós vivenciamos aqui agora. Mas, gente, quem garante que não vem outras coisas? Não estou profetizando, mas você precisa se organizar. Eu preciso me organizar. Lá em casa nós precisamos nos organizar. Como que a gente vai organizar? Tem o plano A, que é o seu trabalho. Eu tenho o trabalho de fonoaudióloga. Eu tenho o meu plano B, que é Tatiana Mendes Acessórios, com as vendas. Meu plano C, que é o bazar. E você? Gente, eu não tenho problema nenhum. Eu estava falando isso com alguém ontem. Eu falei, gente, se for preciso ir lá para a esquina cedinho vender cuscuz, que é o que eu sei fazer, tapioca, vamos vender. E rindo, achando bom. Sabe, ó, de manhã, bom dia, minha querida, lindona, vamos comer cuscuz quentinho, tem com carne de sol, tem com queijo, tem com ovo, o que você quer? É assim. Deus, Ele te dá as estratégias. Deus, Ele te dá. Dê ouvido à voz de Deus. Abra os olhos para aquilo que Deus tem para te mostrar. Para você ter o dinheiro te servindo, é necessário você obedecer aos princípios bíblicos. Ser fiel no pouco, no muito, ser honesto, ser generoso, ter sua reserva, ter o contentamento. 1 Timóteo 6, versículos 6 e 7, eu não vou abrir porque já está tarde. Você precisa ser contente. Lá em casa nós fizemos uma aliança entre nós 4. Nós não vamos reclamar.
nós vamos ser contentes. Contente comendo cuscuz, contente comendo picanha, contente, né? Né? Contentamento. E trabalhar, gente. Trabalhar. As meninas, a Ione e a Gabi, elas deram aí uma folha para vocês. Não é para vocês responderem. Mas isso mexeu tanto comigo, essas perguntas. E eu sempre dou uma lida. Eu vou ler rapidinho. Você, como as formigas, tem sua reserva de segurança de 3 a 6 meses de suas despesas fixas? Pastora de Deus. Se você ganha 5.000 por mês, 5 vezes 3, dá 15, né? Como que eu vou juntar 15.000? Isso é no mínimo 3 meses. Não sei. Pede a Deus para te dar estratégia. Faz bazar, vai vender biscoito, não sei. Vai estudar como que ganha dinheiro com cartão de crédito, porque ganha. Além de milhas, você ganha. Além de você usar as suas milhas, tem bancos que é exclusivamente para comprar milhas de você. Isso, é muito bem lembrado. Cashback. O que é cashback? Gente, nada mais é do que vale, assim. Tipo assim, sabe no Boticário, quando você vai lá comprar, que eles falam assim, qual que é seu CPF? Vamos aumentar seus pontos. Isso é cashback. Tem sites, acho que é Merluz, não sei se é esse site. Você entra lá no site, se cadastra. Gente, tem uma amiga minha que ela ganha dinheiro, que ela ganha livro, que ela ganha um monte de coisa nesse site. Comece a abrir os olhos, comece a estudar, a ter conhecimento. Você ganha dinheiro com essas coisas. Tem tanto lugar que tem cashback, Americanas, tem um monte de lugar, posto de combustível. Tem muita coisa que você ganha cashback. Esses dias mesmo no Boticário, eu fui comprar um presente, esse presente saiu para mim por 1 centavo, porque os cashback que eu tinha lá, olha aí, isso é o quê? Fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é trazer prosperidade para si. Em mês de julho, onde o pessoal estava só pensando em viajar, e assim, o meu forte é tricô, né, que eu vendo. Aí eu falei assim, gente, mas o povo só está pensando em viajar. Eu preciso vender alguma coisa para esse povo levar para viagem. Aí andei, pesquisei e tal. Falei, já sei. Vou montar uns kits aqui para o povo levar para a praia. Gente, foi um sucesso. Né? Não estava vendendo tricô, Margarida. Então, vamos vender bolsa para ir para a praia, viseira e tal. Né? Agora eu estou assim, nossa, o calor, o povo não vai usar tricô no calor, mas o Senhor já está falando comigo. E eu vou vender alguma coisa aí para o povo comprar. E é assim. Deus vai falar com você. Você tem habilidades. Não sei como você vai fazer sua reserva de emergência. Nós estamos tentando fazer a nossa, né? Pode chover pedra, canivete, como diz, mas nós estamos lá, tentando fazer nossa reserva e nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Aí tem aqui, você gasta menos do que ganha, você tem sido fiel a administrar o pouco que Deus tem te dado, você aplica a lei da multiplicação. O que é isso? Você precisa abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Multiplica. Multiplicar só em dinheiro? Não. Você pode multiplicar o seu conhecimento. Tem um fulano lá passando dificuldade. Fulano, você usa cartão de crédito? Você sabia que você pode ganhar dinheiro com cartão de crédito? Não sabia não. Então vem cá, deixa eu te ensinar. Isso é multiplicar. É abençoar também o outro. Né? Eu estou achando assim, fantástico essa série de finanças. Sabe? Porque quando o pastor, ele me falou, ele anunciou aqui um dia de manhã e eu conversei ali com ele na porta, e eu conversando com ele, pensando assim, gente, daqui a pouco tem um monte de gente contando testemunho, sabe, assim, e a igreja prosperando, e o povo, né, assim, não estou falando, gente, assim, de riqueza,
Também isso, mas assim, sabe, de ver um sorriso no rosto das pessoas, porque muitas vezes os irmãos chegam aqui triste, abatido, porque está devendo, porque a energia dele está sem pagar, porque lá na despensa dele não tem comida. Nós vivemos uma realidade assim, não é, pastor? Mas, em nome de Jesus, depois que nós terminarmos essa série falando de finanças, vocês vão ver. Depois vocês vão falar assim, pastor, bem que você tinha razão. Vem um monte de gente aqui testemunhar, sabe? Um monte de gente falar assim, é verdade, sabe? Eu mudei, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, Deus me deu estratégias. E vai ser assim. A nossa igreja, ela já é muito próspera. Porque aqui não tem gente rica, sabe? E mais assim, por quê? Porque a igreja é fiel. Se você colocar na ponta do lápis só o que você sabe que a igreja faz com os dízimos e as ofertas, você vai falar assim, nossa, Deus faz milagre. E faz milagre. Todo mês Deus faz milagre. E não vai fazer na minha e na sua vida? Lógico que vai. Vai fazer sim. Multiplique o que você sabe, multiplique o que você ganha. Você já planejou a sua vida financeira para o próximo ano? Gente, 2022 está acabando. Você já parou para projetar o que você vai fazer em 2023? Você tem doado pelo menos 10% da sua renda, fora o seu dízimo, porque dízimo é mandamento, isso não se discute. Você tem usufruído do suor do seu rosto? Isso também é importante. Tá, e você vai ganhar, você vai prosperar, você vai se organizar, mas aí você vai pensar só em guardar. Não. Vamos para o jantar dos namorados? Não posso gastar, não. Vamos para alguma coisa da família? Não posso, não. Vamos fazer o jantar do Natal? Não, você está doido? Pagar não sei quantos reais? Não. Vira para a Gabriela e fala, não vou não, Gabi. Não. Você vai usufruir. Você vai viajar com a sua família. Você, marido, chama a sua esposa para jantar. Você, esposa, dá o presentinho para o seu esposo. Né? Providencia o que ele gosta, o que ela gosta. Você paga todas as suas contas em dias. Vocês estão vendo que a prosperidade, ela vai além de dízimo e oferta? Você precisa usufruir, você precisa multiplicar, você precisa ser organizado em pagar suas contas em dias. Você está livre de dívidas longas? Você tem tido brigas familiares por causa de finanças? Olha que coisa feia. Misericórdia. Você ajuda financeiramente os necessitados? Isso aqui é para vocês colarem num lugar bem visível, lá na casa de vocês. E analisar isso aqui. Na porta da geladeira, aonde vocês passam toda hora assim, ó. Fala assim, o que eu estou fazendo para melhorar isso aqui? Isso aqui são caminhos para a prosperidade. Tudo isso aqui que eu li, que tem aí nesse papel de vocês, tem na palavra. Se a gente for procurar aqui na Bíblia, tem textos que falam de cada item aqui. Em nome de Jesus, o meu desejo e a minha oração é que nós possamos mesmo tomar posse dessa prosperidade. Se você está com a sua mente igual era a minha, já morreu. Eu tenho uma mente hoje diferente. Tem dia que eu fico lá falando um monte de coisa e meu bem fala assim, meu bem, mas a taxa Selic é que faz aumentar as coisas. Pois é, mas a taxa Selic, se eu tiver o dinheiro lá investido, ela vai ajudar meu investimento a aumentar. Se ele vai ajudar o meu investimento a aumentar, eu vou comprar as coisas. Não me interessa. Meu bem, você viu que o CDI de algum banco aí está tantos %? Meu bem do céu. Gente, eu estou assim, com sede dessas coisas. Por quê?
porque isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Amo conversar com o Renato. O Renato me ensina um monte de coisa. Porque o Renato é cabeção, né? Inteligente também. E assim, eu falo, Renato, eu estou assim, ainda analfabeta, semi-analfabeta. Ele, não, pastora, você vai aprender. E é muito bom isso, muito bom. E o meu desejo para a minha vida, para a minha casa, para a sua vida, para a sua casa, é que nós sejamos prósperos.